Hey, hey, hey! Entra aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Me dá seu oi, quero te ver, quero ver você por aqui. Me dá seu oi. Olá, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas. Convida seus amigos. Convida aí seus amigos, manda um oi pra galera, manda um oi pros seus amigos queridos. Hoje nós vamos falar sobre a autoestima nos relacionamentos, a autoestima, o envolvimento nos relationships, nos relacionamentos. Oi, Line! Oi, tua cor, Livinha! Tá aqui conosco também Michelle, lindeza. Ana Carla acabou de entrar. Olá, pessoas lindas e amadas, como é bom ter vocês aqui. Nós estamos agora indo para mais uma fase das lives do projeto de autoestima e estamos aprofundando ainda mais o conceito e a ideia de autoestima. Daniele, como assim, Dani? Me fala um pouco melhor sobre isso, um pouco mais sobre isso. Preste atenção. Oi, meu amor, tudo bem? Preste atenção. Quando eu me deparo com o seguinte conceito, a autoestima tem 100% a ver com aquilo que você pensa sobre você, aquilo que faz sentido para você sobre você, de bom ou de ruim. Quando eu olho nessa direção e quando eu penso nesse espectro, eu chego à seguinte conclusão. Bom, minha autoestima, portanto, se relaciona com não só a maneira como eu lido comigo, mas a maneira como eu lido com tudo. A maneira como eu lido com Deus, a maneira como eu lido com meus pais, com meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha saúde, com meu dinheiro, com meu trabalho, com os livros que eu leio, com as escolhas que eu faço, tem a ver com tudo. Então, se eu não olho, se eu não mergulho, se eu não entendo que é muito maior, muito mais profundo do que eu imagino, do que eu posso tocar, eu não chego a lugar nenhum em relação a trabalhar de forma profunda a autoestima. Então, para trabalhar a autoestima, para mergulhar na autoestima, para viver verdadeiramente um novo cenário acerca de autoestima, eu preciso ter o entendimento de que a autoestima está ligada à sua identidade. Gente, é por isso que eu decidi, eu falei, cara, eu preciso levar esse conceito para muitas pessoas. Eu preciso verdadeiramente falar sobre isso e cuidar de pessoas nesse sentido. E pensando em relacionamentos, pensando no cuidado com pessoas, eu decidi convidar meu amigo André Rocha, o meu amigo André Rocha. Eu li aqui, ó, a Lúbia Costa Rocha, falei meu amigo André Rocha. Meu amigo André Alves. Meu amigo André Alves, pra gente conversar sobre relacionamentos. E ele tá aí, vou dar até um oi pra ele aqui. Amigo, bem te chamei de André Rocha, você acredita? Olha só. Meu amigo André, por quê? André é especialista em comportamento humano, André estuda muito essa parte, a gente tem trocado muito, a gente tem se relacionado muito em relação a como a gente traz o comportamento humano para dentro desse cenário de autoestima e identidade e trabalhar profundamente sobre isso. Então... Quase não venho, quase não venho. Duvido que você me ia ver. Pô, depois do André Rocha eu nem ia vir mais não. Duvido. Eu vi passando aqui o nome de alguém e peguei no André Rocha. Deixa eu diminuir aqui que eu tô ouvindo a música do Jota Quest. Tô ouvindo aí, Jota Quest? Tô ouvindo aqui. Vou baixar aqui. Pronto. Agora eu sou todo nosso. Tudo bem? E aí, tudo bem, cara. Como é que você tá? Eu tô plena. O Vitor tá dizendo tempo, que sou fera. E aí, Vitor? Beleza, irmão? Boa tarde. Tá dizendo só Coach esportivo, pô. Muito bom. Saudade, Vitor. Caraca, Dani. Obrigado aí, tá, cara, pelo convite. Pô, desde o dia 5 de maio que a gente ia fazer uma live, mas já quero já antecipar aqui, já vou deixar esse spoiler para os nossos participantes. A gente vai fazer uma live no dia 5, falando de perfil comportamental, falando de personagens, e a gente vai marcar. Depois que terminarmos essa live, a gente vai fazer contato com a Dani, vou marcar esse nosso próximo encontro, vai ser um prazer. Vai ser maravilhoso. Mas estou feliz em estar de volta. Muito bom ter você de volta, é uma honra.
Gente, olha só, por que eu chamei André? Sabendo que a autoestima parte da sua identidade e, naturalmente, ela faz um impacto em outras áreas, dependendo da maneira como você se vê, isso vai resultar em impacto em outras áreas da sua vida. Eu falei, cara, conversando com o André nesse final de semana, assim, vamos fazer uma relação entre a inteligência emocional e a autoestima. A maneira como eu me relaciono com o mundo, comigo, em comportamento e autoestima. Os links que a gente pode gerar sobre isso na autoestima. Que caneca é essa? Misericórdia. Vou até beber água no meu copo transparente. Autoestima, né? Aqui. Autoestima é torcer pelo Vasco. A autoestima tá aí alta, né? Por conta do Vasco. Pô, campeão da Libertadores, viu? Fala aí, amiga. Então, a ideia era essa, gente. Era trazer o André pra gente se divertir, pra gente conversar bastante, pra gente falar sobre a autoestima voltada para os relacionamentos. Como isso pode gerar impacto? Como isso pode verdadeiramente transformar uma relação num verdadeiro inferno ou no paraíso, no sonho de todo e qualquer indivíduo. Amigo, se apresenta aí, fala com a galera, dá o teu oi. Fala aí, galera, boa tarde. Meu nome é André Alves, sou Master Trainer da Febrecida do Rio de Janeiro, Niterói, Lisboa e Juiz de Fora, né? Olha só, E trabalho com desenvolvimento pessoal, profissional, desenvolvo carreiras, finanças, enfim. Eu e Dani estamos Master Coach pela Febracis e nós militamos nessa área já há 3 anos, cara, né? Só de Febracis. Antes de Febracis, cada um tem uma história de vida, certamente você que nos acompanha nos conhece. E a gente vai estar aqui hoje à tarde falando sobre a questão da autoestima e eu vou trazer sempre que eu faço uma alusão, eu ligo esse conteúdo também ao CIS Assessment, então vocês que conhecem sobre esses acessos, sobre perfil comportamental, eu vou estar falando também como autoestima, como a estima, positividade, isso a gente consegue verificar quando preenche o relatório. Então, vou estar falando sobre isso também. E estou muito feliz, como eu falei inicialmente. E todo o material que eu preparei para essa live, Dani, eu quero disponibilizar lá para o nosso grupo lá Fora da Caixa. Então, legal, tem na bio da Dani, tem também na minha bio, tem lá o link Fora da Caixa, é um grupo específico do Telegram. A gente coloca conteúdo, então assim que terminar essa nossa live, eu vou estar colocando lá no Telegram esse conteúdo que eu separei aqui em PDF falando sobre autoestima, tá bom? Show, ótimo. Eu vou encaminhar também esse conteúdo lá para o grupo Bonitas por Natureza, o grupo que trabalha autoestima, o grupo que desenvolve autoestima. A link está na minha bio também. Amigo, estão quebrando o prato aí? O que é isso? Tá furacão aqui, cara. Olha lá. Autoestima. Autoestima culinária, né? Gente, olha só. Então, fazendo esse paralelo, tudo que nós temos conversado, tudo que nós temos abordado, e acompanhando muito do trabalho do André e muito do que eu venho trabalhando, a decisão foi a seguinte, cara, vamos unir esses conhecimentos e vamos trabalhar de forma profunda a autoestima. A autoestima não é só aquilo que você coloca esteticamente no seu corpo. A autoestima não é só a roupa que você veste, a maquiagem que você usa, o cuidado que você tem com você. É tudo muito mais profundo. Todo esse cuidado, tudo isso que está aqui no seu ambiente exterior, na sua parte física e estética, corresponde à maneira como você se vê. Ou seja, cuidar disso, cuidar dessa parte estética, ou não, fala muito sobre a maneira como você se enxerga. Então, é mais profundo. Tem um link interior muito mais forte, muito mais poderoso. Daniela, esse link é formado aonde? Eu fiz uma aula para o meu grupo, para o Grupo Bonitas por Natureza, lá no Zoom, essa sexta-feira. E nessa sexta-feira eu conversei muito com elas, uma aula online, gratuita, maravilhosa. E nessa sexta-feira eu conversei com elas sobre qual é a origem disso. Existem muitos estudos da psicologia já mostrando que a maneira como eu falo comigo internamente, a maneira como eu lido comigo internamente, corresponde à maneira como meus pais falavam comigo na infância. Então, se você é um indivíduo que diz para si mesmo, nossa, como eu sou burro, nossa, como eu sou limitado, nossa, como eu sou idiota, nossa, como eu sou feio, como eu sou esquisito, provavelmente você ouviu isso de alguma forma na sua família ou no ambiente que te acolheu, como escola, como curso, como o lugar onde você fazia futebol, ou a casa de um primo. Alguém, de alguma maneira,
alguém relacionado emocionalmente com você, alguém com quem você tinha uma relação ou de amor, ou de respeito, ou de carinho. E aqui estou incluindo também alguns professores. De alguma forma, isso se deu, isso foi ouvido, ou isso foi sentido. A criança entendeu dessa forma. Eu trouxe exemplos lá no Bonitas por Natureza. E outra, gente, ó, essa sexta-feira vai rolar aula de novo. Então, se você quer participar dessa aula no nosso grupo, vai lá na link na minha bio e se inscreve no grupo para eu saber que você quer participar dessa aula. Vai ter sexta-feira agora de novo. Eu trouxe o seguinte exemplo. Uma mãe com uma filha e a filha com cabelo crespo, cacheado, muito cacheado. E essa mãe tentando ali, ó, na força, tentando fazer esse cabelo ficar liso. Ou seja, impondo o mapa da mãe naquela criança. E essa mãe, enquanto ela faz esse cabelo ficar liso, ela faz essa força, ela para emocionalmente controlar essa criança. Nossa, como seu cabelo é crespo! Caramba, que cabelo duro, difícil de alisar! Ou que cabelo difícil de lidar. Naquele momento, essa criança não vai parar e pensar assim: é só minha mãe frustrada porque eu não tenho o cabelo que ela gostaria que eu tivesse. Essa criança não tem esse pensamento. Naquele momento, essa criança pensa que ela não é boa o suficiente, ela não é bonita o suficiente, e, portanto, ali, naquele instante, é gerado algo que é projetado para o resto da vida. E essa pessoa vai colher isso pro resto da vida. Dani, essa mãe falou isso de propósito, de maldade? Claro que não, gente. Óbvio que não. Essa mãe estava entregando naquele momento aquilo que ela tinha de melhor, de mais profundo, de mais doce e amoroso. Ela estava entregando aquilo que ela achou que era certo naquele momento. Ela não sabia, óbvio, que ela ia gerar esse resultado na vida adulta. Então, gente, é isso que acontece. Eu trouxe lá vários exemplos, trouxe ali muitos exemplos poderosos de como as coisas podem se instaurar na nossa vida de uma maneira que a gente não escolhe, uma maneira que simplesmente acontece. O fato de você se relacionar hoje com o cara que te maltrata é só um resultado que foi lá da sua infância, é o que aconteceu lá na sua infância, lá no seu passado. O fato de você se relacionar com um marido ou com uma esposa que é infiel a você é só um resultado. É só o resultado. Então, quis trazer o André para a gente falar sobre isso. Mas antes da gente entrar naquele tema chinelada que tu sabe que eu gosto, vamos falar um pouco sobre o que é autoestima para você, amigo. Boa, vamos lá, galera. Então, é um tema, eu gosto de estudar sobre isso, né? Quando a gente começa a estudar comportamento humano, acaba que esbarra, de certa forma, nesse assunto. E aí, quando eu recebi o seu convite, eu estava lendo algumas coisas para trazer algo realmente de qualidade. E aí, se eu pudesse resumir, Dani, o conceito da autoestima, passando, claro, pela psicologia, mas se eu pudesse trazer um resumo, para ficar bem didático, justamente seria uma questão de ser. A autoestima, para mim, é uma questão de ser. Fala muito na identidade. Aí você trouxe de forma brilhante como isso é construído. Ninguém nasce com baixo autoestima ou alta autoestima. Ninguém nasce com isso. Eu gosto de falar que nós nascemos resetados, nascemos zerados. E ao longo da infância, isso é construído de acordo com o que você vive, o meio no qual você vive. Então, eu resumindo bem, para mim, a autoestima é a questão de ser. É a qualidade que eu imprimo acerca da minha valorização, ou seja, como eu me valorizo, se eu estou satisfeito comigo mesmo. Então, isso como eu me vejo, qual é a minha identidade. A partir daí, eu vou imprimindo nos meus relacionamentos, a partir do que eu me vejo, a partir do que eu me sinto, como eu me valorizo. E você trouxe uma questão muito, muito interessante, eu estava pensando aqui, e desde pequeno, eu sempre fui programado para fazer, né? Então, sempre fiz muito. E aí lá em casa, né, eu tenho um irmão gêmeo, tenho uma irmã também, minha irmã mais nova, e lá em casa a gente sempre era projetado. Eu e meu irmão, todo final de semana tinha que lavar o banheiro. Então tinha uma escala de lavar banheiro, olha só. Meu pai fazia isso com a gente. E eu não tive uma boa relação. E quando eu digo boa, não é que era ruim, ok? A minha relação com meu pai sempre foi boa. Mas como eu queria ser notado. Pô, lavar o banheiro vai ser a forma de eu ser notado. Então, meu amigo, era o gasto total no banheiro. Então, um final de semana era eu, outro final de semana meu irmão. E toda vez que isso acontecia, nem sempre nós tínhamos uma validação, um elogio, né, pelo que nós fazemos. E aqui vai a primeira dica aí para quem está nos assistindo. Você que é pai e mãe, se vai elogiar filho, elogia na identidade, não na capacidade.
Então, essa é a primeira chave da nossa live de hoje. Quando eu elogio a pessoa na identidade dela, eu construo uma base sólida de autoestima. Porque eu sempre fui elogiado na infância pelo que eu fazia, se bem ou se mal. Pô, você faz nada que presta. Pô, muito bem, fez certo. E aí, para mim, isso ficou muito claro que, pô, à medida em que eu me valorizava, era aquilo que eu fazia. A minha identidade, para mim, não fazia tanto sentido. Eu tive que desconstruir essa mentalidade quando eu conheci a inteligência emocional. Porque, para mim, estava no fazer. Ou seja, eu era validado, eu era reconhecido, eu era valorizado, eu estava satisfeito comigo mesmo quando eu fazia. Tá? Ah, André, isso foi resolvido totalmente? Não, claro que não. Pô. Então, a gente está falando aí de muitas coisas que eu vivi. Eu tenho 35 anos, não parece a cara de 18, eu estou vendo aqui, mas são, imagina, 35 anos de uma vivência. Eu vou botar para 32 anos de uma vivência, de experiência, de memórias. E aí, chega no momento em que eu conheço toda essa metodologia que realmente mudou a minha vida, né? São 3 anos para cá, 4 anos para cá, então a balança às vezes ela não fica tão equilibrada. Então é um exercício diário, tá? Aqui está pedindo exemplos. Como é que eu valido a criança na identidade? Pô, geralmente quem tem filho aqui faz uma tarefa da escola, por exemplo, tirou uma nota boa na escola, e aí a mãe vai validar como, olha, parabéns, você é inteligente. Independente se a nota for boa ou não, valida na identidade. Quem é essa pessoa para você? Ok. Agora, eu, como disse anteriormente, Dani, era acostumado a ser validado na capacidade, por aquilo que eu fazia. Não é à toa que eu busquei o militarismo. Então, eu busquei o militarismo muito novo, com 22 anos já era militar. E aí, o que prioriza na questão militar? A questão de fazer, tarefa, capacidade e tudo mais. Então, como isso vai crescendo com a gente, criando bases, né? Bases sólidas que permeiam a autoestima, entendeu? Então, para mim, se eu pudesse resumir, autoestima é uma questão de ser. Muito bom, muito bom. Eu vivi muito disso também, elogios na capacidade. Mais exemplos, pessoal. A criança chega com um boletim nota 8. E aí o pai ou a mãe olha, ué, por que não tirou 10? Você não faz nada. Não trabalha, só faz isso, não tirou 10. Ou então a criança chega com 9,8. Gente, 9,8? Por que não veio com 10? O que faltou para você tirar um 10? Caraca, e você, hein? E aí, como é que eu posso trabalhar essa criança? Existe uma ferramenta do coaching integral sistêmico, do coaching de modo geral, né? E nós, no coaching integral sistêmico, trabalhamos muito essa ferramenta, que é a linha de lousada. Boa. Então, essa lousada bolou uma maneira de você inserir algumas relações positivas, interações positivas com essa pessoa, no intuito de fazer com que essa pessoa se comprometa ainda mais com aquilo que está acontecendo. Em relação ao filho, por que não elogiar o filho antes da nota? Filho, você é inteligente, você é brilhante. Eu tenho certeza que você vai ser incrível nessa nossa, por quê? Porque você é muito inteligente, você é muito sagaz, você é muito perceptivo, você é muito atento. E se eu elogio antes, eu trago essa criança para um cenário onde ela já é aquilo. Gente, quando a gente está trabalhando pilar financeiro especificamente, e a pessoa está com aquela demanda financeira, pô, eu estou com dificuldade financeira, eu quero sair desse cenário. Quando a gente está trabalhando essa pessoa na dinâmica financeira, nosso trabalho como coach é fazer com que essa pessoa identidade, seja milionária aqui, ó, na mente primeiro. Porque se ela não for milionária na mente, ela vai destruir tudo. Gente, por que pessoas que ganham na loteria, de modo geral, acabam jogando tudo fora, perdendo tudo? Não é um case, não, são vários. Porque essa pessoa aqui, ó, na identidade dela, aqui na dinâmica da psique dela, ela não é rica, ela não se vê rica. E, portanto, ela joga o dinheiro. O dinheiro entra e, ó, passa. Claro que a gente está falando aqui de uma maneira muito, muito ampla. Deveríamos e poderíamos aprofundar mais, mas isso é papo para uma outra live. A gente pode depois, André, até bolar um circuito financeiro aí, falar uma pegada bem financeira. Eu topo, hein? Bem legal. Eu topo. Eu topo. Eu também. Eu acho que pode ser bem legal a gente trabalhar aí um circuito financeiro. Pensei agora mesmo, foi assim, veio aqui. Eu acho que a gente pode... Já anota no bloquinho aí. Vou te ligar para depois. Bora. Então, isso Bora. que o André trouxe é maravilhoso. Eu vivi muito isso também. Não faz mais sobre ação tirar o 9, o 10, enfim. Então, eu vivi muito isso também. Que resultados eu colhi na minha vida adulta? Gente, eu nunca... Como o André, eu também fui para o militarismo, mas não fiquei muito tempo.
como o André, também vivi isso na infância, e os resultados que eu tive na vida adulta foram os seguintes. Eu nunca tive dificuldade de fazer. Eu sempre fui, ó, fazer. Quando olharam no fundo do meu olho e me perguntaram: quem é você? Do que você gosta? Por que isso é importante para você? Eu não sabia responder. Porque eu estava programada a fazer coisas, não a parar e olhar para dentro, para mim. Quem sou eu? Que história é essa? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou eu. Não, peraí. Quem é você? Me define. Entra dentro de você, explora. Explora, traz para mim qual é. E, gente, isso é coisa que eu trabalho até hoje. O Mind me trouxe um ambiente maravilhoso, onde eu posso me visitar todos os dias, onde eu posso me exercitar todos os dias em visita interna. E como é desafiador, muitas vezes, quando eu encontro um sentimento que eu nunca tinha visto. Gente, como assim? Que sentimento é esse? Por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá me incomodando? Por que isso tá me deixando feliz? Gente, tudo isso tem a ver com a identidade. Tem a ver com a autoestima. Tem a ver com autoconhecimento. Não existe uma autoestima verdadeiramente cuidada sem autoconhecimento. Não existe, não tem como. Eu estava assistindo uma live ontem que eu achei extraordinária. Nessa live foi dito o seguinte. Se você parar para pensar, ouro, né? Ouro é um metal importante na Terra. Ouro é um dos metais mais valiosos, mais procurados, né? Mais desejados na Terra. E se você parar para pensar, Deus colocou ouro assim, ó, na árvore. Você pega na árvore o ouro, é fácil de achar? Não é. Não é. O ouro é difícil, você tem que escavar, procurar, exige todo um esforço até você encontrar. E muitas vezes o que você encontra é um pó, e o somatório desse pó é que vai virar uma quantidade um pouquinho maior. O ouro, propriamente dito, ele é muito desafiador de encontrar. Tá. Deus depositou dentro de nós ouro. Tem ouro dentro da gente. Cada um de nós tem uma carga infinita e poderosa de ouro. E se você não entrar, não escavar, não peneirar, não identificar, não avaliar, não entrar para investigar, você vai passar a vida inteira sem saber como você é precioso. E tudo isso depende. Dani, como é que eu escavo? Como é que eu acesso? Autoconhecimento. É coaching, é terapia, é lendo livro que vai te fazer pergunta e vai te levar a uma digestão emocional de tudo que você está lendo, uma avaliação emocional de tudo que você está lendo, um processamento interno de tudo que você está lendo. Está envolvido em cursos, está envolvido em processos de autoconhecimento. Não tem jeito. Se você não se conhece, você vai tomar susto em todas as relações que você decidir entrar. E se essa relação for você com você, fica mais desafiador ainda. Quantas vezes as pessoas fazem coisas e se assustam com o que fizeram, né? Tipo, caraca, por que eu fiz isso? Caraca, por que eu tomei essa decisão? Caraca, meu Deus, nem eu sei porque eu falei desse jeito. Então, é basicamente isso. E, amigo, como é que você cuida da tua autoestima? Então, é um processo prazeroso de descoberta. Então, em todo momento eu busco esse processo, tá? E melhor que isso é a redescoberta. Então, quem já leu o livro mais de uma vez já sabe o que eu estou falando, né? Não é apenas aquele impacto de falar assim, uau, eu não sabia que eu me comportava assim, ou eu não sabia que eu era dessa forma. E aí está o processo da descoberta que é fantástico. E me redescobrir também nesse processo, para mim foi extraordinário. Então, eu sempre busco, e isso diariamente, Dani, a questão do redescobrimento, né? Não apenas de quem eu sou, mas quem eu estou me tornando com todo o conhecimento que eu tenho adquirido. Quem eu estou me tornando com toda a experiência que eu tenho vivido. Como isso me torna uma pessoa melhor, ainda melhor. Então, eu fico nessa busca do redescobrimento. Tá? Porque, à medida quando eu comecei a buscar inteligência emocional, esse conteúdo e tudo mais, isso elevou a minha autoestima. Eu fui uma pessoa... eu trabalho isso diariamente. Mas eu era uma pessoa que eu tinha um comportamento de baixa autoestima. Autoestima baixa. E isso devido às crenças, ao não descobrimento de quem eu era naquela época. E o engraçado é que a principal característica que eu consegui identificar foi a dificuldade de autoaceitação. Então, eu me via e não me aceitava da forma que eu me via.
E aí eu desenvolvi um monte de questões, e uma delas foi a gagueira. Eu falo isso nos cursos que eu ministro, principalmente o curso de formação de palestrantes e oradores. Então, uma das formas que eu tive que vencer, né, um dos desafios foi a gagueira. Mas a questão da não aceitação. Então, eu não me aceitava em qualquer meio. E aí eu começar, isso tem um desdobramento, né? A não aceitação, a questão de eu me achar inferior, a questão de me comparar às outras pessoas. Então, veja bem, é uma reação em cadeia que acontecia pelo simples fato de eu não ter desenvolvido um autoconhecimento, né? Essa descoberta de me autoconhecer. E aí, amigo, foi extraordinário que eu passei não apenas a me conhecer melhor, mas também essa questão do redescobrimento, todo dia. Quem estou me tornando? Com todo esse arcabouço de conhecimento, com todas essas experiências, com todas essas memórias, com todas essas vivências. Então, é isso que eu trabalho hoje diariamente. E eu quis muito trazer você, sabe por quê? Primeiro, porque eu te amo, quero você perto de mim, né? E segundo, porque, gente, a autoestima, ela tá muito difundida para o campo feminino. E conversando com o Fernando, né, meu marido, o Fernando falou assim, cara, você já parou pra pensar que a autoestima é muito ligada também aos homens? Quando ele falou aquilo, eu falei, cara, quantas vezes eu observei oscilares, né, em relação ao jeito dele de encarar algumas coisas que eram totalmente relacionadas à autoestima, a maneira como ele estava se vendo naquele momento. E aí eu falei, cara, é isso, a gente precisa falar com os homens também, porque eles estão vivendo isso também. Eles estão, de fato, vivendo isso. Então, eu fiz questão de trazer você aqui, porque, gente, a autoestima também está relacionada ao ambiente masculino. E já que eu falei do amor da minha vida, deixa eu dar um beijo na minha sogra, que eu vi ela entrando aqui. Sogra, te amo. Ah, coisa boa. Saudade da sogra, Olga Cortes. Te amo, sogrinha. Saudade. Legal. Tô doida pra E aí, acabar essa Daniel? quarentena pra eles virem logo pra cá. Tô morrendo de saudade deles. Ah, que bacana. Eu listei algumas causas, né? Alguns sintomas da autoestima baixa. E aí eu vou começar a falar aqui os sintomas. Depois eu vou disponibilizar todo esse conteúdo que eu falei aqui, para quem não entrou, para quem está entrando agora. A gente vai estar colocando no grupo lá na bio da Dani e na bio da minha página tem lá fora da caixa e vou estar disponibilizando isso em PDF para vocês. E aí, Dani, olha só que legal, eu botei alguns sintomas, alguns comportamentos. Quem tem baixa autoestima desenvolve. Entre elas são a exaltação dos próprios defeitos e qualidades de outras pessoas. Não as suas, de outras pessoas. É como se fosse um mecanismo de defesa. Apontar, né, aquilo de os defeitos e qualidades de outras pessoas. O outro é o perfeccionismo. Isso está muito atrelado ao perfil da conformidade, do fator DISC, para quem conhece um pouco de perfil comportamental. Os conformes tendem a ser mais perfeccionistas. E aí, quando eu faço esse link com autoestima, não é que quem é conforme tem uma predisposição em ter uma autoestima baixa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se eu desenvolvo esse comportamento de perfeccionismo, eu posso de fato desenvolver uma baixa autoestima. Porque nunca está bom. Nunca está bom. Passa pela não aceitação, pela não aprovação. E isso é um limiar. É uma linha tênue, ok? O outro é a falta de confiança na sua própria opinião. Então, a pessoa tende a não emitir as suas opiniões, porque não, pode ser que eu não vou ser bem aceito. E o quanto disso está ligado ao grau de rejeição? Olha só que interessante. O medo de enfrentar desafios, ser duro consigo mesmo, ou seja, ser autocrítico. Até possíveis autoflagelações. Sim. Resistência em receber elogio. Resistência em receber elogio. Você fala pra pessoa, nossa, como você tá bonita hoje. Ah, são seus olhos. Ah, essa roupa baratinha. Ih, comprei não sei onde, baratinho. Ninguém te perguntou o valor, ninguém perguntou onde você comprou a roupa. Eu tô só elogiando, falando que você tá bonita. Ou então, uma resposta clássica que pode, no primeiro olhar, não indicar muita coisa, é aquela assim, ah, são seus olhos. Tipo, só você acha, porque eu me acho lixo. E você elogiou agora, então, né? Então, esses exemplos são maravilhosos. Tem mais aí? Tem mais na caixa? Tem timidez em excesso. Olha. Medo da rejeição, cara, olha só. Aí você trouxe a síndrome da batata quente, né? A questão de você receber elogio, né? Aquela brincadeira de jogar batata quente e ficar jogando. Então, a pessoa recebe um elogio e ela tende a querer repassar esse elogio como se não fosse dela. E também tem o oposto disso, que é a busca constante por elogios e um reconhecimento externo. E aí, gente, tudo que eu estou falando aqui, eu consigo fazer uma ponte com o perfil comportamental.
Sem dúvida. Então, o influente, né? O influente que ele tem, por motivação, reconhecimento social, se ele tem uma autoestima baixa, ele fica preso. Isso é uma âncora. Ele fica buscando nas relações, nas pessoas, nas situações, essa questão do reconhecimento constante. Sem Olha só dúvida. que interessante. Eu usei o termo âncora, porque o motivador é algo que vai potencializar, no caso da crença boa, da crença positiva. Uma crença disfuncional na identidade, isso é um mecanismo de ancoragem, a pessoa fica presa, paralisa. Tá? O hábito de se comparar a outras pessoas, a tendência a procrastinar. Olha só, a falta de habilidade de lidar com críticas. São pessoas que não lidam bem com críticas. Eu vou até substituir a questão da crítica pelo feedback. São pessoas que tendem a não aceitar feedback. Tá? E a falta de apreciação pelas próprias vitórias. São pessoas que não têm o hábito de comemorar as suas vitórias das mínimas às máximas vitórias. Então, alguns sintomas, tá? Eu disse alguns sintomas e tem muitos outros sintomas da autoestima baixa. Me lembrei que agora também a dificuldade de celebrar o próprio aniversário. Sim. Ou a dificuldade de receber uma celebração de alguém. Por exemplo, essa pessoa vai ser convidada para falar em algum lugar e tem ali o mestre de cerimônias começa a tecer elogios, a validar essa pessoa não, para! Não é nada disso. Também está sinalizando ali uma fratura poderosa na identidade, tem algo aí nessa autoestima. E olha, a Aline perguntou aqui como melhorar isso. Coaching, curso de autoconhecimento, esteja perto da gente, continua. A Aline, acho que está no grupo lá de Mulheres Bonitas, continua se dedicando aos desafios, às tarefas, aos exercícios. E esteja perto e se dedique ao autoconhecimento. Não tem jeito, gente. Tem alguma coisa que você não sabe, você precisa descobrir. Exatamente. Olha só, responda essa pergunta que eu vou te fazer agora, e vocês aí que estão nos assistindo. Se hoje é um dia especial para você, tá? Se hoje é um dia especial para você, de que forma você se presentearia? Uau. Qual seria o presente que você se daria hoje, sendo ele especial para você? Para mim, todo dia é especial. Todo dia. Só pelo fato de acordar e poder respirar, poder viver é especial. E aí, se faz esse questionamento. Se todos os dias são especiais para mim, qual é o presente que eu vou me dar hoje? Exato. Aí isso fala diretamente na identidade. Diretamente. A gente tem o hábito, claro, o hábito de celebrar aniversário, datas comemorativas. Só que eu não preciso esperar uma data comemorativa para eu me presentear. Quantas vezes eu tive a dificuldade, Dani, de sair na rua, por exemplo, no shopping e falar, pô, vou comprar isso para mim. Ah, não quero não. Para mim agora, eu não preciso disso agora. Eu não estou falando da questão financeira, não estou falando da questão... Vamos deixar essa parte, que isso é um outro assunto. Estou falando de como eu consigo celebrar as minhas conquistas diárias. Pô. Sim. Como? E como tem sido essa minha busca em me descobrir e me redescobrir diariamente? Essa é a questão. Fortalecer a minha identidade, Como é que eu faço isso? A leitura de um livro, uma boa comida, apreciar uma boa bebida, estar perto de pessoas que nós amamos. A Dani fez um churrasco aí final de semana, né? Eu tive o prazer de ser convidada do churrasco lá na casa dela. Olha que legal, tava ela, a Dani, eu e a Gi. E ela e o Fernando, eu e a Gi. E a gente ali conversando, cara, falando de coisas que potencializaram a nossa identidade, nossas crenças positivas. Então, todos os dias para mim são dias especiais. Todos os dias, Dani. Pela rotina do meu dia, né? Essa pandemia veio para dar um baque na minha rotina, porque há 2 anos e meio, há 3 anos, eu venho fazendo jornada dupla e jornada tripla. Então, eu acordava 4h30 da manhã e ia dormir quase meia-noite, entre estudo, preparação, enfim, atendimento de coaching, palestra e tudo mais. E aí, desde março até hoje, a minha rotina, ela, explodiu minha rotina. E aí, como eu passo a me reinventar nessa rotina? Eu sou uma pessoa que vivo de uma rotina, né? O meu perfil demanda isso. E como encontrar uma rotina de excelência dentro disso que eu vivo hoje? E aí está ligado diretamente à questão da autoestima. Tem dias que eu acordava nesse turbilhão, nesses meses aqui, e falava, caramba, eu não estou me reconhecendo, e, enfim, naquele processo de meditação, naquele processo de leitura, de busca. E aí, é um trabalho diário. E aí a ficha caiu. Todos os dias são especiais. Todos os dias. E aí eu passei a viver cada dia, Dani. Hoje é um dia que não volta mais. Então esse nosso contato, tá? Poder contribuir com a vida dessas pessoas
Isso me faz feliz, isso agrega na minha identidade, agrega em quem eu sou. Claro que se eu sei quem eu sou, olha só o que segredo, anote isso aí, ó. Se eu sei quem eu sou, eu passo a desenvolver ações congruentes à minha identidade. Logo, a frustração naquilo que eu faço, já não tenho tanta. Porque a minha forma de agir, ela é congruente à minha identidade. Eu sei quem eu sou e por isso eu faço. E aí eu terei a consequência. Sensacional. Adorei. Gente, vocês estão gostando? Bota aí o que você está achando. Se você tiver dúvidas, bota também aí. Todos os trailers da Febracis são maravilhosos. Acompanhe. Eu acho que eu já quis dizer todos os trailers. Jaque Moutinho, trailers. Beijo, Uma Jaque. história muito legal com ela. Adoro a Jaque. Livinha Aí colocou assim, ó. Hã? Ela fez o poder da ação comigo, cara. Beijo, Lili. A Lívia colocou André maravilhoso. Fiz o poder da ação com ele. Todos os... a Daniela Teixeira colocou aqui. Hoje é meu aniversário. Parabéns! Aqui, ó. Parabéns! Parabéns! Maravilhosa! Boa! Gente, vamos lá. Vamos levar todo esse comportamento e inserir no relacionamento. Então, a maneira como você escolheu o seu marido é totalmente ligada à sua identidade e às suas crenças. Sim. A maneira como você se relaciona com o seu marido, com a sua esposa todos os dias é um reflexo da sua identidade, é um reflexo da sua capacidade, é um reflexo do seu merecimento, ou seja, da sua matriz de crenças, daquilo que você tem ali de registro dentro de você, em relação a como você lida com os seus filhos. Se você não parar para pensar que as questões que você vive no seu casamento hoje, no seu relacionamento hoje, estão diretamente relacionadas com crenças que podem limitar você e encerrar um casamento que poderia ser extraordinário, talvez você não viva os melhores dias da sua vida. Talvez você não experiencie um casamento feliz, verdadeiramente feliz. Gente, um casamento onde o marido grita com a esposa no ambiente público é reflexo de crença. Crença dela, crença dele. Um casamento onde você observa abuso de palavra, abuso físico, abuso de modo geral, reflexo de crença de ambos. E a gente nem entrou aqui ainda no cenário de vício emocional. Porque se entrar no cenário de vício emocional, é 3 lives para frente aí. Então, a maneira como você se relaciona com tudo está diretamente ligado a quem você é. Porque eu sou amorosa, portanto, eu vou refletir exatamente como o André falou, brilhantemente. Se eu tenho a certeza absoluta, a crença de que eu sou amorosa, eu vou refletir isso em todos os meus relacionamentos. Tudo que eu fizer, tudo que eu tiver e com quem eu me relacionar será um reflexo de quem eu sou. Se eu sou amorosa, se eu sou rígida, se eu sou desconfiada, tudo vai se refletir. Tudo. Então, os relacionamentos, eles são diretamente proporcionais àquilo que está vigente de programa dentro de você. Dani, que programa é esse? Lembra do que o André falou? A gente nasce sem programa. Com o tempo, esses programas vão ser inseridos no nosso drive. No nosso pendrivezinho de vida, esses programas vão ser inseridos. Alguns deles vêm na infância, outros deles vão vir ao longo da vida. Então, hoje você colhe resultados. Hoje você colhe resultados no seu casamento, você colhe resultados no seu bolso. Gente, quanto você tem agora na sua carteira é resultado do que você acredita, do que você pensa que você é. Quantas pessoas não se sentem prósperas e, portanto, elas não têm como fazer o dinheiro acontecer no bolso, porque se eu não sou próspero, simplesmente não acontece. Não é não, amigo? O que mais? Fala aí. Exatamente. Você começou a falar de algo interessante, de causas, né? Eu tô pensando aqui em causas. Quais seriam as causas da baixa autoestima? Você tá falando de autoestima, vamos falar das causas de baixa autoestima. E aí, Dani, eu separei algumas causas aqui que estão ligadas diretamente na questão das experiências na infância. Tá? A gente tem no Poder da Ação uma ferramenta muito extraordinária, né? Que fala de situações adversas na infância. Uma ferramenta que mensura isso. Essa ferramenta ela é fantástica. Quem já fez o Poder da Ação sabe do que eu estou dizendo. Quem não fez ainda, a gente pode trabalhar sobre essa questão numa outra live, no outro conteúdo.
como eu mensuro isso na minha infância e o quanto está ligado a baixa autoestima e outras disfunções. Paulo Vieira fala que toda disfunção ela deve e merece ser tratada, e a baixa autoestima é uma disfunção. Agora, quais causas, André? Quais são as causas possíveis da baixa autoestima? Uma delas são castigos frequentes. Então, meu pai nunca me bateu, meu pai. Então, minha mãe me deu uns tapinhas, assim, mas só o fato dele se relacionar, o olhar punitivo, já era um castigo. Então, como eu ressignificava aquilo? Todo excesso esconde uma falta. Então, essa virou depois que eu aprendi essa frase, virou uma máxima para mim. Então, o castigo frequente. Outra é a negligência frequente. Será que eu tenho negligenciado o meu papel de pai, de amigo, de esposo, enfim? Será que eu tenho negligenciado isso? Porque a negligência também ela é uma causa de uma baixa autoestima. Outra é o abuso crônico. E aí o abuso não é só o abuso físico, o abuso emocional, pô, que a pessoa pode sofrer dentro de uma relação. Normas parentais severas. O que é isso, Dani? São aquelas regras, rigidez. Então, será que por falta de algum conhecimento, certamente eu vivi algumas normas severas. Certamente. E acredito que muitos sim e outros não. Mas existe o equilíbrio nessa maneira de se relacionar. Não é nem 8 nem 80, sim o equilíbrio. Encontrar o equilíbrio. A outra, ser intimidado e boicotado na infância. Quantas pessoas são boicotadas no ato criativo? Quantas pessoas são boicotadas ou intimidadas em atos no ato do seu desenvolvimento, cara? Falta de elogio, calor e carinho. É uma outra causa da baixa autoestima. E a gente falou isso lá no início da live, lembra? Lá no início. Cara, pessoas que não têm esse hábito de validar. E olha só, gente, olha só. A gente está aqui não para expor pai, mãe, tio, enfim. Não, nada disso. A gente está aqui para dizer que se isso aconteceu contigo, hoje você tem o privilégio de identificar. Sabe por quê? Porque as pessoas que conviveram com você são vítimas de outras vítimas. É uma reação, pô. É uma reação. A gente fala que eu nasci resetado. Ao longo da vida foram instalados programas que a consequência dessa instalação são os resultados que eu venho tendo. Então, não é tão fácil identificar, ok? Por isso que a questão do autoconhecimento, a questão do autodesenvolvimento, a procura de pessoas que podem te ajudar nesse processo é tão importante. Com certeza. É tão importante quanto. Tá? Com certeza. Outra causa aqui, Dani, para eu encerrar essa parte de causa. Uma outra possível causa da baixa autoestima é permanecer em uma família ou em um grupo onde os membros são preconceituosos. E aí o preconceito é qualquer tipo de preconceito. É um pré-conceito. Talvez algo que nem exista. E aí, olha, o que você tem ouvido em grupos em que você está se relacionando? Certamente podem fazer com que a sua autoestima fique baixa, enfim. E isso desestrutura a sua identidade. Baixa autoestima é a sua identidade desestruturada. Verdade. Sensacional, adorei isso. Alguns exemplos. A criança está ali, quietinha, fazendo nada. Possivelmente possivelmente no momento ali, como o André falou, né? Criando alguma coisa, bolando alguma coisa, e vem um pai e repreende. Para com isso, não está fazendo nada. Vai arrumar o que fazer. Vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa. E aí esse adulto, ele naturalmente, lá na vida adulta dele, ele vai achar que ele precisa estar sempre fazendo algumas coisas. Sempre movimentando algumas coisas. Sempre agindo. E o ato e o fato de não fazer nada não é benéfico. Gente, existem livros que falam sobre isso, né? O ócio criativo. Se você não fizer uma pausa e ter ali pelo menos 10 minutos do seu dia para zerar. Estava falando hoje com uma coach minha, uma cliente de coach que eu atendi hoje pela manhã. Eu falei com ela, cara, na minha agenda eu preciso ter 10 minutos dentro do meu dia onde eu faço uma pausa e não faço nada. Não tem celular, não tem televisão, não tem nada. Eu paro e fico.
E nesse momento onde eu paro e fico, é o momento que eu vou resetar, eu vou tirar todo o resquício emocional dos outros clientes que eu atendi. Eu vou resetar o meu corpo fazendo uma pausa. Nesse momento vem as ideias, nesse momento vem o meu tempo comigo. Gente, tudo isso é autodesenvolvimento, autoconhecimento e maravilhoso é saber que existem maneiras de você buscar isso, existem maneiras de você mergulhar nisso. Isso não é uma sentença. Gente, crença, limitação, disfunção não é sentença. Não, não. É só um raio-x do que está rolando agora. Beleza, tem solução. Parte na direção da solução. Olha o que a Vanessa trouxe aqui, ó. Então, sempre preciso identificar minha identidade para depois seguir para o fazer e ter. Vanessa, eu vou te responder essa. A identidade ela está na base da pirâmide. Geralmente, quando a identidade está fraturada, gera reflexo na capacidade e no merecimento. Geralmente, uma identidade disfuncional, uma identidade com alguma questão, vai naturalmente gerar outras questões, mais demanda em capacidade e merecimento. Geralmente, boa parte das fraturas, em geral, se encontram na identidade. E são igualmente as fraturas mais poderosas que geram maior resultado no indivíduo na vida adulta. Resultado negativo e resultado positivo também. Então, sim, é importante você olhar e checar profundamente identidade. Tem mais coisa aqui, ó. A Cláudia botou: eu necessito de ócio, falo e não acreditam em mim. Desde que o seu ócio seja um ócio de curto prazo. Existem muitos autores falando sobre o ócio criativo, sobre o momento de pausa. E o que é importante é você ter um tempo específico para fazer isso. Passar 6 horas do seu dia assistindo uma série na televisão não é tempo de ócio. É outra coisa. Você precisa verdadeiramente dedicar, que sejam 10 minutos. Para mim, funciona 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Mas onde você não está fazendo nada. Nada. Absolutamente nada. O que eu gosto muito, a André teve aqui em casa, eu gosto de sentar ali na varanda e ficar olhando. E fico olhando, eu olho o céu, eu olho o balançar das árvores, eu fico contemplando. Esse é o momento que eu reseto. Funciona para mim. Tem gente que já gosta de ficar sentadinho e fecha o olho. A meditação, às vezes, vem junto. Eu não uso a meditação nesse horário porque eu tenho o horário da meditação. Tem um horário onde eu faço a minha meditação, onde ela está encaixadinha. Então, geralmente, nessa fase do meu ócio criativo, eu já fiz a minha meditação. Esse é o momento que eu vou acessar ideias. Dani, se você não tiver nenhuma ideia, zero autocobrança. Eu não estou com compromisso com isso. A Ana Beatriz colocou aqui: a criança precisa desse espaço de ócio, onde decide o que, como, quando e com quem ela quer brincar. Exato, exatamente. Obrigada, Ana Beatriz Paiva. Lá do Espírito Santo, foi a Bia, pô, minha cliente de Cis Assessment no método Cis ano passado. Beijo, Bia. Valeu pela contribuição. Que legal. Outra coisa, gente, em relação à autoestima e os relacionamentos. Nós temos uma tendência de repetir aquilo que a gente aprendeu. Portanto, se eu percebo que eu tenho identidade fraturada, que tenho questões na autoestima, é muito natural que eu ensine isso para os meus filhos, ainda que inconscientemente. Os meus filhos vão reproduzir o meu comportamento, as minhas falas. Meus filhos vão reproduzir aquilo que eu estou ensinando. E eu vou ensinar aquilo que eu aprendi. Olha o perigo. Você que é mãe, você que é pai, você tem esse registro em você e você vai passar isso para os seus filhos. Já tive um contato com uma cliente de coach que me disse assim: Dani, eu acabei de entender, a avó dela tinha falecido nesse período onde nós estávamos trabalhando, ela me disse assim: cara, eu acabei de descobrir que a minha avó guardava dinheiro da mesma maneira que minha mãe guarda dinheiro e da mesma maneira que eu guardo dinheiro. E que maneira é essa? Uma bolsinha. Eu tenho uma bolsinha em casa que eu boto dinheiro. Minha avó, acabei de achar uma bolsinha com R$ 500 onde ela guardava dinheiro. Uau! Eu falei: você sabia disso? Ela: nunca vi, nunca tinha visto isso. A gente descobriu agora arrumando as coisas dela. Cara, para e pensa. Ela aprendeu isso com a mãe, provavelmente. E ela ia ensinar isso para os filhos, provavelmente. Então, o que eu preciso entender? Estado atual. O que está rolando agora? Você precisa
observar quais são os resultados negativos, quais são os resultados que você gosta. Aquilo que te apoia, beleza, vamos seguir, vamos usar isso para te potencializar. Aquilo que não te apoia, vamos entender, vamos saber a origem, vamos identificar de onde está vindo isso, que cenário é esse. E, principalmente, vamos reprogramar? Vamos instalar um novo programa? Vamos passar um antivírus e tirar isso daí e botar um outro programa? E esse outro programa, muitas pessoas não falam sobre isso. Eu acho importante a gente falar. Porque eu sei que o André pensa como eu nesse sentido. Muitas pessoas acham que quando você reprograma e bota um novo programa, uma nova crença, instala uma nova crença, tá feito, você não precisa fazer mais nada. Você vai precisar alimentar aquele novo programa todos os dias, repetidamente. Você vai precisar fazer aquele programa ser visitado todos os dias, porque em naturalidade ele não estava ali. Você vai aprender um novo padrão, você vai colocar em prática um novo padrão, e essa disciplina precisa ser frequente. Amigo, a Vivi perguntou: como reprogramar coisas que identificamos como crenças limitantes? Minha amiga, acessa a gente inbox, tá? Coaching, faça coaching individual, faça coaching grupo. Eu sou uma entusiasta do coaching grupo, eu gosto muito do coaching grupo. Antes de ser treinadora da Febracis, eu já trabalhava com coaching grupo, e como treinadora, eu gosto muito do coaching grupo. Tanto eu quanto o André, a gente ministrou muitos, na Febracis nós chamamos de Team Coaching e Cis Evolution, né? Nós ministramos um monte de Cis Evolution, um monte de Team Coaching, e somos um apaixonado por esse formato. Então, venha fazer conosco, né, o coaching grupo, venha fazer conosco o coaching individual. É assim que você vai reprogramar. Você precisa saber primeiro o que você não está gostando e qual é a origem do que você não está gostando. Gerar um novo programa e aí, com bastante repetição, fazer com que esse programa se torne um novo hábito. Certo, meu amigo? Considerações finais. Caraca, passou rápido. Top, Dani. A questão a Vivi trouxe uma pergunta interessante aí, muito bom. Vivi, não é de um dia para a noite, tá? Melhorar a questão da autoestima não é de um dia para a noite, é um processo. E a vida é feita de processos, né? Então, pular etapas é também uma das características da baixa autoestima. E esse processo é diário. Então, se eu for te responder, a Dani responder de forma magnífica, a questão de diariamente você se entender, buscar quem você realmente é, quem você de fato deseja se tornar. E é isso, e a consequência disso vai ser os resultados. Bem, Dani, eu queria... antes de eu deixar minha frase, eu sempre trago uma frase maneira. Eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo que o CIS Assessment, ele é um software que faz um mapeamento do perfil comportamental. E aí imagina um relatório de mais de 40 páginas que fala acerca de quem você é, dos seus medos, das suas qualidades, das suas habilidades. Fala da teoria DISC, fala da teoria dos tipos psicológicos, a forma como você se conecta com o ambiente, como é que você capta a informação, como é que você organiza tudo que vem ao seu encontro, quais são os seus valores motivadores, fala do seu estilo de liderança, enfim, são inúmeras informações, mais de 80 informações acerca do seu perfil comportamental. Eu costumo brincar com os meus clientes de Assessment que eu passo a conhecer melhor os meus clientes do que eles mesmos se conhecem, de tamanha informação que é esse nosso software. E aí, gente, acreditem, olha só, o CIS Assessment, ele me dá uma diretriz, veja bem, o Assessment, ele me dá uma diretriz de como a pessoa, o nível de autoestima dela, o nível de otimismo. Então, o relatório, ele me dá isso, previamente. Então, a pessoa preenche um relatório, ela preenche um inventário, e esse inventário dá origem a um relatório sobre os comportamentos dessa pessoa. E ali eu tenho 2 indicadores extraordinários que apontam para um nível de autoestima e apontam outro para um nível de otimismo. E o quanto isso é importante nesse momento de devolutiva, no momento de coaching individual ou coaching grupo, eu saber como é que essa pessoa lida com autoaprovação, com autoaceitação, como é que ela lida com a questão do otimismo. Isso eu tenho como indicador. Então, essa questão do assessment. Aí a Paty Fontinelli foi minha aluna na formação em coaching em Niterói. Beijo, Paty. Muito bom ter você aqui. E eu quero deixar uma frase, Dani, para fechar. Mano, posso? Pode, você pode. Então, quem tiver com caneta aí na mão, quem tiver com caneta para anotar, anote. Essa frase me inspirou no dia de hoje. Eu até fiz uma postagem lá no meu Instagram. Quem não me segue, dá uma azar danada. Já vou avisando. Hein? Então, quem não me segue pode seguir. É de graça, então aproveita. André.alves_oficial. Esse é meu Instagram. A frase é essa, olha só. Eu vou ler aqui para que eu seja fidedigno aqui ao escritor. Todo ser humano, sem exceção, pelo mero fato de ser,
é digno do respeito incondicional dos demais e de si mesmo. Merece estimar-se a si mesmo e que se lhe estime. Quem escreveu isso é uma escola de psicologia, Rogers. Então, tá aí, gente, a frase. Você que não anotou a frase, fica tranquilo, eu vou estar postando lá. Tá lá no meu... tem uma postagem, fiz uma postagem sobre isso, sobre autoestima, lá no meu Instagram. Então, entenda. Ó, você é merecedor. Você é merecedora. Com certeza. Porque eu construo a minha autoestima dentro dos meus limites de respeito. Quando eu passo a me respeitar, me conhecer, um autoconhecimento, eu vou construindo essa questão da base, da autoestima, aprimorando a minha identidade, e isso vai me levar além. Muito bom, amigo. Sensacional, top, adorei. Olha, a galera gostou muito da frase. Boa! Frase incrível. Você é merecedor. Aí, ó, Vascão. Você é merecedora. E perguntaram pra gente aqui no privado como posso fazer parte dos grupos que vocês citaram. Bom, se você quiser fazer parte do Fora da Caixa, que é o nosso grupo no Telegram, tanto tá link na bio do André tem, na minha bio também tem. Se você quiser fazer parte do grupo Bonitas por Natureza, também tá lá na minha bio. Se você estava falando do coaching grupo, você vai acessar a gente inbox e a gente vai conversar com você, porque tem uma turma começando por agora, né, amigo? A gente vai começar uma turma por agora. Então, tem uma turma começando por agora e você precisa estar nessa turma. E vamos com tudo. Amigo, obrigada pelo convite, foi extraordinário, amei. Prometo que eu vou fazer uma mousse de leite ninho com frutas vermelhas para você agradecer. Olha, rapaz. Aí não, hein? Eu achei tão engraçado. A Gisele falou assim, André, é muito de doce. Aí eu falei, bom, eu fiz uma moussezinha e tal, experimenta, ver o que você acha. E tá ele, parará, pra Gisele. Eu nunca vi ele comer doce assim, o que você fez? Ai, em homenagem a vocês. Flávio Araújo, diretor de Santo André. Beijo no coração, irmão. Beijo, Flávio. Gente. Dani, obrigado. Tá, amiga? Obrigado. Imagina, foi extraordinário. Vamos marcar depois que a gente finalizar aqui. Hoje, 8 horas da noite, você não pode perder, tá sendo incrível, cara. A live que extraordinário. Com o Pablo Marçal, nossa, mas eu anotei fantástica. 3 caderno aqui, foi forte demais. Adorei. Gente, Paulo tá trabalhando a autoestima, claro que tá, mas a autoestima com foco no financeiro. Money. No money. Então, tá liberando vários códigos lá, tá sendo bem legal. 8 horas da noite, Dr. Paulo Vieira, lá no Instagram dele. Tá sendo bem bacana, tá sendo bem legal. E, meu amigo, beijo, obrigado. Daqui a pouco eu te ligo. Tira o print aí, amiga. Vamos tirar o print pra gente postar essa foto. Então vai. Dá o print aí, pessoal. Não acredito. Tem que ter. Dani, gratidão. Amiga, vamos marcar a nossa live aí dos personagens de Assessment, tá? A gente, quando terminar, a gente faz contato e marca. Beijo no coração de vocês, tá? Estiveram com a gente. Gente, até a próxima live. Obrigada aí pelo carinho, vamos que vamos. Audiência. Vamos com tudo. Beijo!